O presidente do parlamento do Irã acabou de admitir algo. O regime nunca quis dizer isso em voz alta. A única maneira do Irã sobreviver é começando uma guerra maior. Uma guerra no Golfo Pérsico. Isso não é uma ameaça. É uma confissão. A liderança sabe que o povo quer que eles deixem o poder. É por isso que o presidente iraniano agora está ameaçando uma guerra total contra qualquer nação que vá atrás do líder supremo. Aqui estão mais detalhes. Ouça só. O Oriente Médio continua em alerta em meio a uma escalada na guerra de palavras entre os Estados Unidos e o Irã. No fim de semana, o líder supremo do Irã fez declarações em Teherã, onde atacou o presidente e os Estados Unidos. A plateia gritava: "Morte à América e morte a Israel". As declarações, que foram transmitidas pela mídia estatal, vieram após uma série de exposições, onde ele afirmou falsamente que os Siperi orquestraram o massacre e o caos no Irã. Em Khususiat al-Fatih. Nesta revolta, o próprio presidente do Chechênia interveio diretamente, fez declarações pessoalmente, deu declarações e emitiu ameaças. Ele incentivou pessoas sediciosas a prosseguir. Ele enviou mensagens dos Estados Unidos para essas pessoas, que eu vou explicar depois quem eram, dizendo para avançarem e não terem medo. No domingo, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, alertou que qualquer ataque ao líder supremo seria visto como guerra total. O presidente Trump respondeu, afirmando em entrevista a Político que é hora de buscar nova liderança no Irã. Em resposta a uma possível ação do EUA contra o Irã, Israel mantém suas forças em alerta máximo. O premier israelense Benjamin Netanyahu discursou no parlamento na segunda-feira. Se o Irã cometer um erro e nos atacar, vamos agir com uma força que o Irã ainda não experimentou. Ninguém pode prever o que o futuro reserva para o Irã, mas uma coisa é certa. Aconteça o que acontecer, o Irã não voltará a ser o que era. Segue a mensagem do presidente do parlamento iraniano. Sabemos que estamos enfrentando uma guerra de mudança de regime, na qual a única maneira de alcançar a vitória é tornar as ameaças críveis. Que durante a guerra de 12 dias, embora estivesse pronta, não teve a oportunidade de ser realizada uma guerra de atrito geograficamente expansiva, focada nos mercados de energia do Golfo Pérsico, com base no aumento constante do poder de fogo de mísseis, durando pelo menos vários meses. Ele quer atacar os países que acabaram de convencer a Casa Branca a cancelar o ataque ao Irã. Quando um governo afirma que só pode sobreviver pela guerra, mostra desespero, não força, indicando que está perdendo. E enquanto o regime ameaça o mundo dentro do Irã, algo mais está acontecendo. A resistência ainda está viva e está encontrando novas formas de lutar. A internet está fora do ar há mais de 12 dias agora. O regime acha que silenciou todo mundo. Mas no domingo, os iranianos ligaram suas TVs e viram algo que o Ayatollah definitivamente não aprovou. Hackers invadiram a televisão estatal iraniana, não apenas um canal, mas vários canais diferentes. Ao trocar de canal para fugir da mensagem, os telespectadores perceberam que ela estava em todos os lugares. Dizia a tela: "O regime islâmico está desmoronando. Viva o Irã! Morte ao ditador! Mulher, vida, liberdade!" E então apareceu uma mensagem de Raja Pahlavi, o filho do ex-Shah. Exército e forças de segurança, recuem, parem de atirar no povo e lutem contra o regime. Não sabemos quão disseminado isso foi, porque o apagão da internet torna a verificação impossível. Mas o fato de isso ter acontecido mostra que o regime não tem o controle total que deseja. Mesmo com a internet fora do ar, a oposição está encontrando maneiras de alcançar as pessoas e a mensagem que estão transmitindo. A mesma que derrubou o Shah em 1979. E falando de 1979, o que está acontecendo agora é assustadoramente parecido com o que aconteceu naquela época. Até mesmo o regime sabe disso. É exatamente disso que o Ayatollah tem tanto medo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, se vocês puderem tirar um segundo e clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, isso realmente nos ajuda muito no algoritmo. Agora, veja como o Shah realmente caiu. Primeiro, houve protestos. As forças de segurança mataram alguns manifestantes. Depois, o protesto se acalmou e todos acreditaram que tinha acabado. Depois vieram os funerais, as famílias se reuniram para lamentar. O luto se transformou em raiva e os funerais viraram protesto. Mais pessoas morreram, mais funerais, mais protestos. Esse ciclo se repetiu por mais de um ano até que o Shah teve que fugir do país.
Vale destacar que as mortes daquela época não se comparam à escala do que ocorreu agora, mas o padrão é igual. Em um memorial para um manifestante que foi recentemente morto no protesto, os enlutados chegaram a erguer a bandeira do leão e sol. Essa era a bandeira oficial do Irã antes da Revolução de 1979 e agora se tornou um símbolo do que o povo iraniano quer de volta. O regime sabe que funerais são perigosos, por isso cobra das famílias para devolver os corpos. E é por isso que estão obrigando as famílias a assinarem contratos prometendo não realizar funerais públicos, sem participantes de fora. Eles estão tentando quebrar o ciclo antes que ele comece. Mas você não pode enterrar 16 mil pessoas em segredo. E sobre esses números, o regime está percebendo aos poucos que precisa admitir quantas pessoas eles mataram. Então, estão fazendo isso devagar. Até domingo, as próprias autoridades iranianas admitiram que mataram pelo menos 5 mil pessoas. Esse é o número que eles admitem por enquanto, mas todas as estimativas independentes indicam que é bem maior. A CBS News diz que está mais próximo de 20 mil. O The Sunday Times relata cerca de 18 mil, mas quase todos concordam que está acima de 10 mil. Com certeza. Talvez nunca tenhamos uma contagem exata, mas uma coisa é clara. Esse foi o maior assassinato em massa de civis que já vimos na história recente. Não são apenas jornalistas dizendo isso. Aqui está o general aposentado dos EQCEUA, David Petraeus, comentando sobre o ocorrido e o tempo que o regime pode durar. Ouça só, quando um regime responde a protestos nacionais com assassinatos em massa e brutalidade sistemática, isso demonstra confiança ou medo? E o que isso te diz sobre a coesão no topo do regime em Teherã? Bem, eu acho que isso sinaliza uma enorme questões sobre a capacidade do regime de sustentar a situação. Provavelmente sinaliza uma consciência de que eles fracassaram na gestão econômica, nas finanças e em várias outras áreas. E isso sinaliza um enorme sentimento de que o regime está realmente ameaçado. E eu diria que ele está mais ameaçado agora do que provavelmente em qualquer outro momento desde, talvez, a guerra Irã-Iraque. Certamente está sob mais pressão do que em qualquer outro momento anterior. Sabe, você pode enumerar todas as diferentes manifestações só na última década ou mais, e esta é de longe a mais significativa. Embora eu deva observar desde já que está começando a parecer que o regime conseguirá reprimir isso. Mas eu também diria que as ações do regime não são sustentáveis, você não pode manter isso. Muitas forças de segurança cercam milícias, policiais de todos os tipos, guardas revolucionários, exército, marinha, força aérea e fuzileiros navais. Outros elementos de segurança. Você não pode ser tão ativo com eles em cada vila, cidade e município, do jeito que eles têm sido e continuam fazendo isso com o passar do tempo. A pergunta, como sempre, tem sido quanto tempo, o que viria depois e assim por diante. E talvez possamos entrar nisso agora. A parte chocante é que nós realmente sabemos quem planejou essa repressão, quem ordenou o massacre. O nome dele é Ali Larizani. Ele é um ex-funcionário do regime e agora é o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Ele é o arquiteto de tudo o que aconteceu em 8 e 9 de janeiro e do modelo que ele aprendeu com a praça Tiananmen. Larizani estudou como Deng Xiaoping reprimiu o protesto de 1989 na China. O manual é simples: matar dissidentes, aterrorizar brutalmente a população até o silêncio e depois abrir economicamente o suficiente para se manter no poder. É isso que o regime iraniano tenta fazer. Um reset ao estilo da praça Tiananmen agora. Larizani diz que teve que fazer isso porque realmente acredita que o regime islâmico é o futuro que os iranianos merecem. Ele acha que não há maneira melhor de governar o Irã do que a que eles têm agora. Mas a parte mais irônica é que a própria família dele, na verdade, não mora no Irã.
A filha dele está morando aqui nos Estados Unidos com um visto. E é exatamente por isso que ativistas agora estão pedindo às autoridades do ZEUA que deportem parentes de todos os altos funcionários iranianos que estão morando aqui nos Estados Unidos. Pense nisso. Essas figuras do regime regularmente gritam: "Morte à América". Eles ordenam a morte de manifestantes que exigem liberdade. E então, eles mandam seus próprios filhos para viver no Ocidente sob a proteção dos mesmos países que dizem odiar. É a mesma coisa com a elite russa. Eles vão à TV estatal falar sobre como a OTAN é perigosa, como o Ocidente é maligno. Enquanto isso, os filhos deles estão morando em Londres, Paris e Nova York, aproveitando a proteção da OTAN que a Rússia diz ser tão perigosa. As pessoas que comandam esses regimes, na verdade, não acreditam na própria propaganda. Elas só usam isso para controlar quem acredita nelas. E enquanto os oficiais do regime protegem suas famílias no exterior, a repressão dentro do Irã não está diminuindo. O chefe de polícia do Irã acabou de emitir um ultimato. Os manifestantes têm 3 dias para se render. Se eles se entregarem, terão suas sentenças reduzidas. Se não fizerem isso, o regime será severo. Agora todos nós sabemos o que severo significa. O líder supremo declarou todos os manifestantes inimigos de Deus no Irã. Isso é sentença de morte automática, sem julgamento, sem apelação, apenas execução. O regime está com medo de perder o poder, e é por isso que estão massacrando qualquer um que possa representar uma ameaça. Um problema de vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada os anunciantes, por isso, os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero. Então, não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que estamos mostrando. Não financiamos o site com anúncios. Financiamos com o seu apoio. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, se quiser ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdo extra que não podemos colocar no YouTube, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.